Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Penal Sem Dúvida. Eu sou o professor Fábio Rodrigues. Neste vídeo falaremos sobre o conceito de crime, pois chegamos ao artigo 14 do Código Penal, que define o que é crime consumado, crime tentado e a pena da tentativa. Não perde tempo, já se inscreve no canal, curte, aciona o sininho e compartilha. Já vamos começar. O Código Penal dá uma definição vaga e simplista demais de crime. Por esse motivo, vamos conhecer os conceitos formal, material e analítico de crime, considerando que o analítico define melhor o que é crime e este é o usado no direito brasileiro. O crime é uma espécie de infração penal. A Lei de Introdução ao Código Penal diz que existem duas espécies de infrações penais. O crime é a infração penal que é punida com pena de reclusão e detenção, cumulada com multa ou não. Já a contravenção penal é punida com prisão simples e ou multa. Isso tudo está na Lei de Introdução do Código Penal e na Lei de Contravenções Penais, Decreto 3.914 de 1941. Já sabemos que crime é uma espécie de infração penal. Agora vamos aos conceitos de crime conforme o que diz a doutrina, começando pelo conceito formal. O conceito formal de crime diz que tudo que afronta a lei, a conduta que é penalmente punível, é crime. A conduta que simplesmente se amolda ao que está escrito na lei é crime e deve ser penalizada. Entendam, o conceito formal de crime não deixa a possibilidade da aplicação de princípios do direito penal, como o princípio da insignificância. Se alguém cometeu um furto, crime previsto no artigo 155 do Código Penal, independente se o furto foi de uma caneta esferográfica usada, o autor do furto terá que ser penalizado, pois é assim que a lei prevê. Daí o motivo do conceito formal não ser aplicado ao direito penal brasileiro. Ele fere o princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima ratio, e também o da insignificância, entre outros. Entrando agora no conceito material de crime, ele trata o crime como todo fato que é violador de bens jurídicos de extrema importância para a sociedade num todo. É o ultraje à convivência social. É aquele fato que vai trazer mudanças drásticas ao convívio social, como roubos, homicídios e etc. O conceito material orienta o legislador a proteger com a norma apenas o que realmente traz danos ao convívio social. Podemos dizer que o conceito material respeita princípios basilares do direito penal, como o da insignificância e da intervenção mínima. Porém, se este conceito for levado ao pé da letra, crimes de mera conduta ou de perigo comum não existiriam, pois tais crimes não trazem mudanças imediatas ao estado das coisas, não têm resultados naturalísticos, por assim dizer. Pois bem, concluímos com a análise dos dois primeiros conceitos que eles sozinhos não são suficientes para garantir a melhor aplicação da legislação penal e nem explicam da maneira necessária o fenômeno criminal. Por este motivo, o conceito usado na análise de um crime no direito brasileiro é o analítico. Passamos agora ao conceito analítico. O conceito analítico de crime, da corrente tripartite, seguida pela maioria da doutrina e jurisprudência, diz que o crime é um fato típico, ilícito e ou antijurídico e culpável. Existem correntes doutrinárias que defendem que o crime é fato típico e ilícito ou antijurídico. É a chamada corrente bipartite. E outras ainda que defendem que o crime é um fato típico, ilícito e ou antijurídico, culpável e punível. A chamada corrente quadripartite. Nós analisaremos a corrente tripartite, que é seguida pela maioria da doutrina, apesar de não ser uma maioria esmagadora, é a maioria que vai à frente da segunda corrente, que é a bipartite, que defende que o crime é um fato típico e ilícito ou antijurídico. Seguindo a corrente tripartite, o fato típico, a ilicitude ou antijuridicidade e a culpabilidade são partes integrantes do crime e serão analisadas na sequência uma a uma. Apesar de o crime ser um fenômeno unitário e completo, se faz necessária sua divisão em partes para uma melhor didática e análise deste fenômeno, tendo em vista que sua divisão nos permite analisar o papel de cada parte dentro do contexto dos fatos. Vamos às partes integrantes do crime, conforme a corrente tripartite. Vamos ao fato típico ou tipicidade, também conhecido como tipicidade. Fato típico ou tipicidade. O fato típico é a descrição do crime, a descrição da conduta proibida prevista na lei. A lei que deve prever
anteriormente o que é crime. A descrição deve estar na parte especial do Código Penal ou nas legislações extravagantes e ou especial, como, por exemplo, a Lei de Drogas ou os crimes de trânsito, que são previstos no Código de Trânsito. O dolo e a culpa são elementos da conduta. A conduta é a ação, o cometimento do fato, descrito no tipo penal. O artigo 121 do Código Penal diz que matar alguém é crime. Este é o fato típico do artigo 121 do Código Penal. O dolo e a culpa, que são elementos subjetivos da conduta, devem ser constatados na ação. Caso contrário, não há crime. Disse que o dolo e a culpa são elementos subjetivos, por serem constatados apenas diante das circunstâncias dos fatos. Explicando melhor, conseguimos constatar se houve dolo se verificarmos que houve vontade do agente em cometer o crime. Ou seja, o dolo é o querer cometer o fato típico, é a vontade de buscar o resultado através da conduta proibida. No caso da culpa, nos termos do inciso 2º do artigo 18 do Código Penal, há a falta de cuidado, pois o crime culposo é resultado de uma imprudência, negligência ou imperícia. Não existe a busca pelo resultado danoso ao bem jurídico. Existe a falta de cuidado com o bem jurídico que todas as pessoas com discernimento dentro do normal devem ter. O inciso 1º do artigo 18 do Código Penal diz que o crime é doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Como estudamos no vídeo do artigo 13 aqui do canal, todo crime tem um resultado. Crimes materiais têm um resultado naturalístico, aquele que traz uma mudança ao mundo físico. Nos crimes formais, de mera conduta ou de perigo, o resultado é mero exaurimento do fato típico. A consumação se dá com a conduta apontada na norma. Por exemplo, o crime de extorsão, corrupção passiva, corrupção ativa, são exemplos de crime formal, que são consumados apenas com a conduta. Na extorsão, não é necessário que o criminoso receba a vantagem devida para a consumação do delito. Basta o constrangimento sob grave ameaça pela vantagem devida. Na corrupção passiva, basta a solicitação da vantagem devida em razão do cargo, e assim por diante. Não existe a necessidade da mudança no plano físico. Basta a intenção ou a conduta delituosa prevista na norma para a consumação. Pois bem, nos termos do inciso 1 do artigo 18, sabemos que o resultado também é parte do fato típico nos crimes materiais. Sem ele, não há o crime. Então, o fato típico é a descrição do crime na norma penal, composto pela conduta, que é a ação comissiva, a vontade de buscar o resultado, ou omissiva, o agente deixa de fazer o que era sua obrigação, junto com a conduta dolosa ou culposa e o resultado material ou a consumação nos crimes formais, de mera conduta e de perigo, e como não poderia deixar de ser, deve haver um nexo de causalidade entre conduta e o resultado ou consumação, que deve ser comprovado. Caso falte alguma parte ao fato típico, ele passa a ser atípico e não há crime. Passamos agora à segunda parte do crime, a ilicitude ou antijuridicidade. Não se esquece de curtir, de se inscrever, de tocar o sininho, assim você ajuda o canal e a outras pessoas a estudarem. Vamos lá. A ilicitude ou antijuridicidade é a parte do crime que indica que o fato típico é contra os preceitos sociais. A ilicitude diz se os fatos ou ações foram contra uma convivência pacífica e harmônica, se de alguma forma prejudicaram o convívio em sociedade, se violaram bens jurídicos de forma injusta. Os bens jurídicos tutelados pelo direito penal são a vida, a honra, o patrimônio, a liberdade sexual, entre outros. Matar alguém é lesão a um bem jurídico, a vida. É ultrajante, é algo que aterroriza o convívio social. Dessa forma, é um fato típico e ilícito. Contudo, se o indivíduo mata alguém em legítima defesa de si ou de outrem, o fato deixa de ser ilícito em virtude da previsão legal da excludente de ilicitude da legítima defesa. Dessa forma, deixa de ser crime pela falta do elemento da ilicitude. São também excludentes de ilicitude o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito, além da mais recente, que é o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes,
que foi incorporada ao Código Penal no pacote anticrime de 2019. As excludentes de ilicitude estão previstas no Código Penal a partir do artigo 23 e serão estudadas com maior profundidade em um vídeo só delas. Com isso, podemos concluir que a ilicitude e ou antijuridicidade é parte do crime para dizer se a conduta foi realmente reprovável, se o fato típico não teve um motivo que seja relevante e aceitável pela sociedade. Passamos agora à terceira parte, a culpabilidade. Não se esquece, estamos estudando a corrente tripartite. Não se esquece também de curtir, de se inscrever e de compartilhar. Penal sem dúvida é aqui. A culpabilidade é a capacidade do indivíduo ser punido ou poder ser punido pelo fato típico e ilícito cometido. Ou seja, se é possível imputar a culpabilidade da conduta ao indivíduo. A culpabilidade analisa se o indivíduo é imputável, se tinha consciência da ilicitude e se poderia exigir dele conduta diversa da que ele teve. As excludentes de culpabilidade serão melhor estudadas oportunamente em outro vídeo. Contudo, adiantarei quais são para melhor entendimento do que vem a ser a culpabilidade. Então, são inimputáveis pessoas menores de 18 anos, pessoas com alguns tipos de doença mental. O desconhecimento da ilicitude do fato também exclui a culpabilidade, porém, é disso que o conhecimento da lei por todos é presumido. Portanto, são poucas as situações onde é possível aplicar essa excludente. A última excludente de culpabilidade e que ocorre com mais frequência é a exigibilidade de conduta diversa, que ocorre quando o agente sofre algum tipo de coação ou ordem superior que não seja ilegal. Ordem ilegal não se cumpre. Nos casos em que o indivíduo é inimputável, é aplicada a medida de segurança ou medida socioeducativa para os menores de 18 anos. Essas duas medidas não são consideradas penas. E nos outros dois casos, o acusado é absolvido por não ser culpado pelo fato típico e ilícito. Desta forma, podemos compreender por que a culpabilidade é parte do crime. O crime só está completo se o autor do fato típico e ilícito é culpável. Agora que já conhecemos o conceito analítico de crime, podemos compreender o que o legislador quis dizer com o crime está consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Sua definição legal, como vimos, é o fato típico, a descrição do crime feita pela lei, junto com a conduta dolosa ou culposa que origina um resultado com nexo de causalidade, que seja ilícito e ou antijurídico e culpável. Este é o crime consumado. O inciso 2 do artigo 14 trata da tentativa. Diz que o crime atentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso quer dizer que o agente executou a conduta dolosa, porém não alcançou o resultado esperado por qualquer motivo que ele não esperava e ele não queria. No caso de uma tentativa de homicídio por arma de fogo, por exemplo, acabou a munição antes que ele atingisse letalmente a vítima. Ou seja, ele queria o resultado, mas não conseguiu alcançar, porque acabou a munição. Por isso será penalizado nos termos do parágrafo único do artigo 14, que diz: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Outro exemplo é o caso de uma lesão corporal onde o autor é contido por outras pessoas. Ele não alcança o resultado pretendido porque foi contido por outras pessoas. Com isso, terminamos a análise do artigo 14, que foi feita juntamente com o estudo do conceito analítico de crime, e também uma análise rápida do artigo 18, que trata do dolo e da culpa, e que será analisado novamente logo mais. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esquece de se inscrever, curtir, acionar o sininho e compartilhar. Você vai ajudar o canal e a outras pessoas a estudarem. Forte abraço, fé e determinação sempre.